Então, seguindo no tema aterro sanitário, vamos dar prosseguimento com as suas estruturas de controle e proteção. Nós temos como estrutura de controle as cercas, para evitar a entrada de catadores, animais, e como uma forma de reter plásticos, papéis e outros detritos carregados pelo vento. Arame farpado ou tela podem ser usados. A portaria para o controle da entrada de veículos na área do aterro, bem como servir para observar o tipo de material que está sendo aterrado, evitando que resíduos perigosos, por exemplo, como lodo tóxico, pesticidas, etc., coloquem em risco a saúde dos operadores. As balanças, que têm a função de controlar e registrar a quantidade de resíduos no aterro. Elas podem ter uma capacidade mínima de 30 toneladas, no caso de aterros empreitados, é importante usar balanças automáticas para evitar erros grosseiros de leitura e corrupção. A instalação de apoio, como escritório, refeitório, vestiário, sanitário, podem ser importantes também. Um almoxarifado, no caso de aterros de maior porte, e um pátio de estocagem de material. É o local para armazenar o material utilizado na própria operação do aterro, como terra, pedras, tubos, etc. Também galpões para o abrigo de veículos, é o local utilizado para guardar as máquinas nos períodos em que não estiverem em operação, assim como fazer pequenos reparos. Os acessos interno e externo, todas as vias do acesso ao aterro, elas devem ser mantidas em boas condições de tráfego, isso é muito importante. É importante ainda a iluminação, principalmente se houver coleta noturna. Vamos falar agora sobre a seleção de áreas para a construção de aterros sanitários. Elas devem obedecer a critérios de ordem legal, econômica, ambiental e social. Os seguintes dados devem ser levantados para a pré-seleção da área. Dados gerais da população, a população atual, flutuante, as taxas de crescimento, etc. A caracterização dos resíduos, qual e quantitativa, as informações sobre o manejo dos resíduos no município, dados sobre varrição, acondicionamento, a coleta, o transporte, os dados geológicos e geotécnicos, como relevo, o material não consolidado, substrato rochoso, a compressibilidade do solo, o material de cobertura do aterro e dados sobre águas superficiais e subterrâneas, como a profundidade do lençol freático, qual o posicionamento quanto à zona de recarga das águas subterrâneas, as principais bacias superficiais e subterrâneas de interesse ao abastecimento público, dentre outras. Ainda dados sobre o clima, como chuva, temperatura, ventos, a estimativa da geração de percolado, o dimensionamento dos sistemas de drenagem, o estudo da dispersão de gases, poeira, ruído e odores, e dados socioeconômicos, como de uso e ocupação dos terrenos, o valor da terra, a distância aos centros atendidos, a integração à malha viária, a infraestrutura básica, a aceitabilidade da população e as suas entidades organizadas. Os critérios técnicos para a seleção de áreas para a construção de aterros sanitários seguem a NBR 13.896 para aterros de resíduos não perigosos. A área adequada é sempre aquela que envolve menores gastos com o preparo, operação e o encerramento do aterro, mas fundamentalmente significa aquela de menores riscos ao meio ambiente e à saúde pública. Então, alguns dados. A topografia deve ficar entre 1 e 30% a declividade dessa área, porque a declividade menor que 1% ela implica em menor velocidade de escoamento, consequentemente maior infiltração, maior taxa de percolação. E a declividade maior que 30% favorece muito os processos erosivos do solo. Em relação à geologia e tipo de solo, é interessante um material homogêneo com coeficiente de permeabilidade, que é o K, de 10 a menos 6 centímetros por segundo, uma zona não saturada superior a 3 metros. É até aceitável uma permeabilidade, um valor de K de 5 vezes 10 a menos 5 centímetros por segundo e distância mínima de solo insaturado da base do aterro ao nível máximo do lençol freático igual a 1,5, a depender do órgão ambiental.
Em relação aos recursos hídricos, a distância maior que 200 metros. As vias de acesso, todas elas em boas condições para o uso e construção e utilização do aterro depois. Em relação à área, a vida útil mínima requisitada é de 10 anos. E em relação à distância, núcleos populacionais, maior que 500 metros. Importante, o aterro não deve ser executado em áreas sujeitas à inundação, isso num período de recorrência de 100 anos. E as áreas devem estar de uso e conformidade com a legislação local de uso e ocupação do solo. Na próxima unidade, vamos falar sobre os resíduos industriais e os dispositivos tecnológicos para o seu tratamento. Até lá!